Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Hoje estamos dando início à live com a reumatologista doutora Marcela Andrade. Eu vou aguardar um pouquinho as pessoas chegarem para a gente dar início. Convidem, curtam, compartilhem. Bom, vou até mandar um abraço, especial para todos os reumatos das nossas vidas, porque sem eles nós não somos nada, né? Então, convidem seus amigos para participarem, vamos compartilhando. Oi, Nádia, boa noite. Tudo bom, Nádia? Vamos compartilhar, Nádia. Convida os amigos para participar. Olá, doutora Marcela, seja bem-vinda. Tudo bom? Vou aguardar as pessoas para dar início. Vou falando um pouquinho da associação. Boa noite, Frida. Boa noite, doutora Marcela. Boa noite, Nádia. A Recomeçar é uma associação de pacientes com doenças reumáticas do estado do Rio de Janeiro, uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada em 2014, fundada em 2016 e constituída de portadores de doenças reumáticas. É membro do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, da Aliança Latina e da Biorrede Brasil. Realizou desde sua criação mais de 25 palestras como forma de empoderamento de pacientes e familiares e para dar ênfase à conscientização das doenças reumáticas ao público em geral. Realizamos sobre consulta aos pacientes os seguintes eventos anuais: a saúde da mulher reumática, o simpósio de síndrome de Sjögren, o simpósio de lúpus, espondilite anquilosante, doenças inflamatórias intestinais, fibromialgia, o congresso Recomeçar e o Recomeçar Brincando. Também realizamos feiras em locais públicos de conscientização das doenças reumáticas. Temos como missão acolher os pacientes e seus familiares, de modo a oferecer amizade e aconselhamento profissional. Assim, a Associação Recomeçar trilha sua história de generosidade. Toda essa trajetória foram conquistas de toda a diretoria do Recomeçar. Vou apresentar a vocês a nova composição da associação. Nós estamos com uma nova diretoria. Eu sou a atual presidente nesse momento. A Lucidalva dos Santos Borges é a vice-presidente. Suzana Seixas, Nádia Nogueira Mamed, Maria Aparecida Baiana e Eliane Leocardo são as nossas conselheiras. A Associação Recomeçar criou um projeto onde participam 13 mulheres com artrite reumatoide, contando suas histórias na trajetória da doença, e foi se transformado em um livro, Quando a Beleza Sobressai a Limitação. O livro vocês já conhecem, Ele está à venda por R$ 35,00 no nosso site www.recomeçarrj.com.br e também temos alguns pontos de entrega aqui no Rio de Janeiro, Bento Ribeiro, Honório Gurgel, Meier, Freguesia, São João de Meriti e Duque de Caxias. Quem tiver interessado é só entrar em contato com a gente marca um ponto de encontro para entrega do livro. Hoje, dando continuidade às entrevistas com as participantes do livro Quando a Beleza Sobressai a Limitação, e não poderia faltar quem falou um pouco da patologia que acomete essas 13 mulheres participantes do livro. E hoje a entrevista será com a personagem principal deste livro, doutora Marcela Azevedo Borges Andrade. Ela tem graduação em Medicina na UFRJ, residência de Reumatologia na UERJ, título de especialista pela SBR, professora substituta de Reumatologia da UFRJ. E para quem se interessar, ela atende no consultório na Barra da Tijuca. As informações para atendimento são no telefone 999-529529. Vou incluir a doutora Marcela na live. Estou adicionando, estou aguardando ela entrar.
Tentar novamente, está dando erro. Minha conexão tá ok. Não tá acessando. Doutora, a senhora tá na live? A senhora ainda não conseguiu entrar. Cancelar e incluir de novo. Oi, Ana, boa noite. Falha na conexão. Boa noite, Nádia. Boa noite, Marlene. Boa noite, Baiana. Eu não sei o que está acontecendo. Olá, Jaqueline, boa noite. Boa noite, Nádia. Boa noite. Tô tentando mexer aqui no meu celular aqui para ver se... Vou tentar de novo. Vou te excluir aqui. Não, vai dar tudo certo. Olá. Agora entrou. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela sua participação no livro, que foi maravilhosa. Falou muito bem para que nós, pacientes, pudéssemos entender. E seja bem-vinda na live. Oi, boa noite, Kátia. Eu que agradeço. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Foi um enorme prazer participar do livro e um enorme prazer estar aqui hoje à noite com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo perfeitamente. Ótimo. Então, vamos dar início. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, porque eu nunca lembro de nada. Gostaria de agradecer mais uma vez por sua participação no livro, onde o texto é de fácil entendimento para nós pacientes, e por ter aceitado o convite em participar do nosso bate-papo. Muito obrigada em nome de todos os pacientes por estar aqui falando hoje um pouquinho sobre artrite reumatoide. Vou dar início no bate-papo, né? Doutora, o que a motivou a ser médica e reumatologista? Bom, a primeira parte da pergunta é uma pergunta um pouquinho difícil de eu responder. Acho que eu sempre tive dificuldade de responder essa pergunta, porque na verdade eu sempre foi um sonho de criança, né? Desde pequenininha eu gostava, eu não me lembro em que momento isso começou, e isso foi crescendo junto comigo, né? Então, eu nunca tive dúvidas, eu fui a vida inteira, sempre gostei de estudar e graças a Deus meus pais sempre apoiaram e sempre gostaram dessa vontade minha de ser médica e foram me guiando no caminho, né, para eu chegar lá. Então, e até foi uma pergunta que eu me fiz muito durante o ano do vestibular, né, porque era o ano da decisão. E eu não me via fazendo nada diferente, né? Fiz testes vocacionais e tudo sempre dava medicina e sempre foi isso. Então, graças a Deus, realmente eu me encontrei na profissão desde sempre e sou muito feliz com o que eu faço e não faria nada diferente. A reumatologia foi uma especialidade que eu já assim me apaixonei durante a graduação, né? Eu tive bons exemplos a seguir durante a minha formação na UFRJ, como a doutora Blanca, que sempre foi uma pessoa que eu muito admirei e admiro até hoje. E lá a gente tinha um contato com doenças raras e com pacientes complexos, e aquilo sempre me instigou muito. Primeiro, porque eu gosto muito desse desafio diagnóstico que a reumatologia traz para a gente, né? As doenças não são fáceis de diagnosticar, não são fáceis de tratar, e eu gosto desse desafio. E também
porque eu gosto muito de clínica médica, né? E todas as doenças reumatológicas, elas são doenças sistêmicas, então a gente precisa estudar muito clínica de forma geral para poder ser um bom reumatologista. Então, acho que casou com tudo que eu gostava. Que bom que optou pela reumatologia, que nós estamos carentes de reumatologistas, né? A gente tem que fazer campanhas nas faculdades para que os estudantes venham para a gente, porque é uma profissão, né, que praticamente vai ter aquele paciente para o resto da vida, né? É Então, verdade, o consultório cheio, sempre, né? com certeza. Doutora, sobre o livro Quando a Beleza Sobressai a Limitação, o que sentiu ao ser convidada para escrever o livro? Desculpa, Oi? Nada? um pequeno acidente. Pronto. Sobre o livro Quando a Beleza Sobressai a Limitação, o que sentiu ao ser convidada para fazer essa parte médica? Eu tava num congresso, num simpósio em Campinas, né, quando vocês entraram em contato comigo, e eu me senti extremamente honrada, eu fiquei muito feliz. Primeiro porque eu adoro esse contato com vocês e com os pacientes de forma geral, eu sempre me sinto muito prazer de dar aulas nos grupos, né, da Recomeçar, e de ter essa troca com os pacientes, e eu adoro escrever, né? Por isso que eu tenho um blog, tenho um Instagram. Isso, na verdade, não surgiu inicialmente com uma ideia de marketing do consultório. É óbvio que acaba servindo com esse intuito, né? Mas surgiu pela vontade de informar as pessoas sobre as doenças, porque eu acho que uma das grandes causas da gente talvez não ter tantos médicos fazendo reumatologia, ou da gente não ter os pacientes demorarem tanto para chegar no nosso consultório, seja a falta de informação, né? Então, eu acho que esse convite juntou essas duas coisas que me agradam, né? O contato com os pacientes, o contato com a Recomeçar, é, a prática de escrever mesmo, e mais ainda, né? Que eu achei o tema assim inspirador, achei um assunto super bonito e o trabalho tão bem feito, né? Umas fotos tão incríveis, assim, e ainda saiu, na verdade, o resultado ainda saiu muito mais bonito do que eu esperava quando eu fui convidada. Achei que seria uma coisa super mais simples do que foi, e acabou sendo um evento tão lindo de inauguração, né? Com fotos tão inspiradoras. Eu ia te fazer essa pergunta agora. O que você sentiu ao pegar. Assim, você escreveu, mas e na hora que você viu o filhinho ali pronto nas mãos, e ler aquelas histórias daquelas pacientes? O que você sentiu? Eu me senti super emocionada, assim, de fazer parte, né, desse projeto de vocês. Acho até que a gente tem que expandir. A gente tem que contar a história das pacientes com lúpus, das pacientes com Sjögren, das pacientes com, enfim, e até outras visões, né? Não só da beleza, mas talvez falar das dificuldades em si, para que os pacientes se identifiquem. Acho que tem muita coisa que a gente pode tirar, né, desses projetos. E achei o livro lindo, né? A inauguração foi super emocionante. Enfim, a exposição das fotos foi ainda mais linda. E estar com todas as mulheres que escreveram o livro ali foi muito especial. Ai, aquele dia realmente foi muito marcante. Foi. A emoção à flor da pele foi muito lindo, porque ver o trabalho que tem nos bastidores é enorme, né? Sim. Todo o planejamento do projeto, cada detalhezinho, a marcação do dia das fotos, a produção das meninas, o fotógrafo, e até o fotógrafo também foi uma coincidência. A esposa dele tem espondilite anquilosante e a sogra tem artrite reumatoide. Então, foi um Nossa, casamento perfeito. Ele foi super voluntário. Ele é um fotógrafo surpreendente. Fez essas fotos lindas que estão no livro e foram para a exposição. Foi ótimo, assim. São coisas que vão ficar marcadas para a vida inteira, né? com certeza.
Não podendo deixar de falar, uma médica reumatologista, a gente tem que aproveitar e perguntar sobre as doenças reumáticas. Hoje a gente vai falar, né, sobre artrite reumatoide. Quais são os primeiros sintomas da artrite reumatoide? Bom, os primeiros sintomas da artrite e até de outras doenças autoimunes, eles podem ser sintomas inespecíficos, né? Que a gente chama assim de sintomas constitucionais. Mal-estar, fadiga, febre baixa, emagrecimento, né? São sintomas que são resultantes de um processo inflamatório. E logo depois, né? Não são todos os pacientes que têm essa fase constitucional inicial, e logo depois começa o quadro álgico, né? De dor nas articulações, que normalmente são de forma simétrica, ou seja, acometem os dois membros. O padrão comum, né, mais comum da artrite reumatoide é o acometimento de punhos, mãos, pés, tornozelos, mas pode acometer qualquer articulação. E essa dor normalmente vem acompanhada por edema, né, inchaço da articulação, pode sentir a articulação quente, vermelha, e, e também a rigidez matinal, né, que é o fato do paciente amanhecer com as articulações mais enferrujadas, né, uma sensação de que o corpo está enferrujado e aquilo levar mais de 30 minutos a 1 hora para se tornar mais próximo da normalidade. Então, a dificuldade de fechar as mãos pela manhã, o paciente pode ter dificuldade de fazer tarefas que antes eram simples, como abrir uma torneira, abrir um pote de palmito, um pote de azeitona, pegar um copo, né? Os objetos podem cair das mãos. Então, atividades que antigamente eram feitas sem a menor consciência no dia a dia podem se tornar desafios, já até na fase da doença pelo processo inflamatório, na fase inicial pelo processo inflamatório. Doutora, a senhora colocou um trecho no livro que fala, né, o termo leigo reumatismo. O que seria? O termo reumatismo, né, ele é um termo leigo, porque a gente não usa esse termo tecnicamente, né, na reumatologia, e ele surgiu muito antigamente para atribuir a todas as causas de dor e edema articular, né? Então, ele é um termo global para diversas doenças reumatológicas, né? Reumatismo não é uma doença, não é um diagnóstico, ele é um termo genérico para situações que a gente vê, principalmente de dor e edema articular. Então, a gente pode falar de reumatismo em qualquer doença nossa que acomete as articulações. É como se fosse a classificação das doenças reumáticas, né? Ah, eu tenho reumatismo, mas dentro do porque a gente escuta É, muitos pacientes falando, eu tenho reumatismo. Não, mas o que você tem? Qual a doença dentro do reumática reumatismo, que você tem? dentro do reumatismo, o paciente pode ter, ele pode estar falando que tem reumatismo porque tem uma artrose, né? Porque tem uma artrite reumatoide, porque tem Sjögren, porque tem lúpus com acometimento articular, porque tem uma espondiloartrite. Então, o termo reumatismo, para nós médicos, não diz muita coisa, né? Diz que existe algum quadro articular, mas é um quadro inflamatório, mas é um termo inespecífico que a população utiliza para tratar algumas doenças reumatológicas, né, para se falar delas. Você falou de rigidez matinal. O que se caracteriza como rigidez matinal? A rigidez matinal é porque durante os processos inflamatórios da articulação, a gente tem um padrão de dor típico, que é uma dor que é pior ao amanhecer, né? Então, é aquela sensação de que o corpo acorda enferrujado e conforme o paciente vai fazendo as atividades de vida diária, né, ele vai aquecendo, ele vai esquentando. Então, é bem típico o paciente chegar para a gente no consultório e dizer que ele acorda como se fosse um velhinho, uma velhinha, toda endurecida, e ao longo do dia, conforme o corpo vai esquentando, aqueles sintomas vão aliviando, né? Então, a rigidez matinal nada mais é do que uma sensação de acordar com as articulações enferrujadas. Sempre que o paciente Quanto, fica muito tempo em repouso, esses sintomas podem surgir. quanto tempo mais ou menos dura uma rigidez matinal?
A rigidez matinal, ela pode ter qualquer duração, tá? O paciente que tem, por exemplo, artrose, ele também pode ter rigidez matinal, mas normalmente é uma rigidez matinal mais curta, que dura até cerca de 30 minutos. Normalmente é bem curtinha no caso de uma artrose, por exemplo, 5 a 10 minutos de rigidez. O paciente que tem doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide, essa rigidez ela dura acima de 30 minutos a 1 hora. Mas ela pode durar 2 horas, 3 horas, pode durar a manhã inteira, né? Não existe um padrão. O padrão é que seja acima desse tempo, não seja uma rigidez de rápida reversão. Quais exames clínicos a doutora acha necessário para fechar o diagnóstico de artrite? Bom, o diagnóstico da artrite reumatoide e de qualquer doença reumatológica, e até daí vem o desafio, né, de diagnosticar, eles não são simples. A gente não faz a partir de um exame que venha para a gente com aquele resultado. Por exemplo, eu gosto de comparar com a diabetes. Né? A diabetes, o paciente pode não estar sentindo nada. Ele pode ser totalmente assintomático numa fase inicial da doença e ele vai fazer um exame de glicose de jejum ou de hemoglobina glicada ou um teste de tolerância oral, que são todos exames laboratoriais e aquele exame pode dar um resultado definitivo de diabetes. Nas doenças reumatológicas não é assim que funciona. O paciente que não tem sintoma nenhum, a gente já interpreta diferente do paciente que tem sintomas, né? Então, o diagnóstico ele sempre passa por uma análise clínica bem feita, né? Ou seja, uma coleta de uma história minuciosa, um exame físico em que a gente procura se tem alguma lesão de pele, alguma articulação edemaciada ou dolorosa, enfim, a gente procura uma série de achados no exame físico e os exames complementares eles vêm mais para ajudar a descartar alguns diagnósticos ou fechar outros diagnósticos, né? Mas eu costumo dizer que eles não são o mais importante, né? Porque o mais importante é o que o paciente está trazendo para a gente de informação, tanto de história quanto de exame físico. Na artrite reumatoide, a gente tem alguns marcadores, né, de exame de sangue que podem ser utilizados, como o fator reumatoide e o anti-CCP, né, que são alguns anticorpos que auxiliam a gente no diagnóstico. Outros exames que podem vir alterados, que costumam vir, são os marcadores inflamatórios, como a VHS e a PCR, né, que é a velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa. Mas nada disso sozinho fecha o diagnóstico da doença. Então, o fato do paciente ter um fator reumatoide positivo não quer dizer que ele tenha artrite reumatoide. Até porque esses autoanticorpos podem ser positivos em outras doenças reumatológicas também. Então, o diagnóstico sempre é associando o sintoma clínico, o exame físico, com os exames complementares. Né? As radiografias também podem ajudar, a gente pode ver algumas alterações típicas da doença, e aí também outros exames de imagem, como a ultrassonografia, com Power Doppler, a ressonância, e aí a gente vai juntando todas essas peças do quebra-cabeça para formar um diagnóstico. Certo, ó. E o que difere? Tem muito paciente assim, a gente tem muitas, isso foram perguntas específicas de pacientes. O que difere um paciente soro negativo para o soro positivo? Esse termo, soro positivo e soro negativo, ele vem justamente da presença desses autoanticorpos, né? Porque, como eu disse, a gente pode ter anticorpo positivo em paciente que não tem artrite reumatoide e pode ter anticorpo negativo em paciente que tem artrite reumatoide, né? Por isso não é simples. Então, o paciente soro positivo é aquele paciente que tem os anticorpos positivos, né? Ou o fator reumatoide, o anti-CCP, ou um dos dois só. E o paciente que é soro negativo é porque ele não tem esses anticorpos positivos, mas ele tem toda uma clínica que se enquadra dentro do diagnóstico de artrite reumatoide e tem outros fatores que não se enquadram em outras doenças, tá? A diferença é que a gente que isso tem de informação para a gente? Que o paciente que tem os marcadores, principalmente se eles vierem em títulos muito altos, eles têm mais chances de evoluir para deformidades, para erosão articular. Então, são pacientes que a gente tem que ficar mais atento em começar logo o tratamento e ter um tratamento mais efetivo.
Mas isso não descarta também que o paciente que não tem um anticorpo também não possa evoluir dessa forma, né? Isso são estudos de risco que mostram pra gente. Certo. Concorda que as doenças autoimunes, elas precisam de um tratamento multidisciplinar, com outras especialidades associadas? Com certeza, né? As doenças autoimunes, elas em geral não se restringem a só um tecido do corpo, né? Só a um órgão. Então, pela possibilidade de ter acometimento de diversos órgãos, a gente já precisa de outras especialidades médicas no tratamento com uma certa frequência. Então, por vezes, a gente vai precisar da ajuda de um dermatologista, de um oftalmo, de um nefrologista. Então, por vezes, a gente precisa de diversas especialidades médicas trabalhando em conjunto. E acho que mais que isso, em 100% dos casos praticamente, a gente vai precisar esporadicamente do acompanhamento de uma terapeuta ocupacional, talvez para orientar as atividades do dia a dia, de forma a proteger as articulações, ou a fazer próteses específicas que auxiliam os pacientes a manter as atividades de vida diária. A gente pode precisar do acompanhamento, por exemplo, de um psicólogo, né, para fazer uma psicoterapia. Isso, assim, são infinitas as possibilidades de associação e de parceria que a gente pode fazer entre diversos profissionais para oferecer ao paciente o melhor tratamento possível, né? Até a participação em grupos, né, de pacientes, como a Recomeçar, né, disponibiliza os pacientes também é algo super interessante. Então, isso também faz parte do tratamento multidisciplinar. O pessoal comentando, melhor reumato, ó. Depois de fechar o diagnóstico, né, de um paciente, qual o seu sentimento ao relatar o diagnóstico ao paciente que chega sem saber nada? O que a senhora sente assim a sensação de dar esse diagnóstico, né? Que para os pacientes às vezes é muito sofrido. Sim, para os pacientes, óbvio que nunca ter nenhum diagnóstico é bom, né? A gente também às vezes é paciente e quando a gente se coloca do outro lado, a gente também não gosta, né? O ideal é sempre a gente poder falar para o paciente não se preocupar, que não é nada, que ele não vai precisar da gente. Na verdade, o que eu gosto mesmo é quando eu chego no consultório, eu chego no ambulatório e eu falo, olha, tá livre de mim, não se preocupa que não é nada comigo, né? Eu acho que essa é a melhor sensação. Mas, infelizmente, não é sempre assim, né? E a gente, assim, a minha sensação é de estar feliz que o paciente já está no médico, no especialista correto, né? Que ele já peregrinou o que precisava peregrinar ou que ele acertou de primeira, né? E foi direto e rápido procurar assistência médica. Então, a minha sensação é de disponibilidade, né? Eu acho que isso é o principal. Eu costumo dizer, eu aprendi isso com o doutor Evandro, né, na UERJ, que a gente não trata a doença, né? Então, assim, a gente não trata o lúpus, a gente não trata a artrite reumatoide, a gente trata o paciente, né? Então, eu acho que o que eu mais prezo na minha consulta, seja ela no consultório particular, seja ela no fundão, seja ela em qualquer lugar, é me colocar disponível para o paciente e ele saber ter a segurança de que a gente vai passar juntos por isso, né? Independente do que for necessário, eu acho que é isso que eu posso oferecer ao meu paciente, além de, óbvio, tratamento, né, adequado, é ele ter confiança no meu trabalho, confiança de que a gente vai fazer tudo o que estiver ao alcance para fornecer sempre qualidade de vida e, e tudo que estiver disponível para que ele se sinta bem, né, e sem dor. No livro, a doutora escreveu que familiares de primeiro grau de paciente com artrite reumatoide apresentam maior risco de desenvolver a doença ou outra condição autoimune ao longo da vida. Explica mais sobre isso. Assim, quer dizer que os filhos de pacientes autoimunes podem desenvolver alguma outra doença relacionada? Bom, a gente não sabe até hoje qual é a causa específica das doenças autoimunes, né? A gente tem algumas teorias e uma delas, né, que é a teoria base, é de que existe uma predisposição genética, né? Na verdade, isso não é uma teoria, isso já foi confirmado. A gente sabe que os pacientes que desenvolvem, eles têm determinado padrão genético
e que existe alguma coisa ao longo da vida que desencadeia a doença. Né? Então, existe um estresse emocional forte, ou existe, de repente, um estresse físico mesmo, cirúrgico, alguma infecção viral, algum estresse hormonal, alguma coisa que acontece ao longo da vida que faz a doença aparecer, tá? Então, como existe essa predisposição genética, existe maior risco de os filhos de pacientes com doença autoimune de terem doenças autoimunes. Tá? Então, isso não quer dizer que o paciente que tem artrite reumatoide e que tem um filho, o filho vai ter artrite reumatoide. Não é isso. Mas quer dizer que existe uma maior possibilidade dele ter artrite reumatoide ou dele ter alguma outra doença autoimune, porque as doenças autoimunes, elas andam em conjunto. Né? O próprio paciente que tem uma doença autoimune tem mais chance de ter outra doença autoimune. Então, é um maior risco, mas não chega a ser um risco altíssimo. Tá? É um percentual baixo, mas que é maior do que a população geral, que não tem esse parentesco com a doença autoimune. A predisposição que se fala, né? Elas andam Exato. de mãos dadas, né? As doenças. No meu caso, as duas ao mesmo tempo, o hipotiroidismo e a artrite reumatoide foram diagnosticadas juntas. Então, logo Isso. duas. Então, Agora eu já tenho a terceira. Vou pedir música no exatamente. Fantástico. Exatamente. O paciente pode ter um hipotiroidismo de Hashimoto, ele pode ter uma doença celíaca, um diabetes tipo 1, uma psoríase, né? Que são todas doenças autoimunes. Então, isso pode vir em associação. O que pode acontecer com aquele paciente que não adere ao tratamento? Bom, de forma geral, também, assim, frase do meu professor, do Evandro, eu lembro dele sempre falando assim para as pacientes, principalmente para as pacientes mais jovenzinhas, né? Que é muito mais difícil o processo de aceitação, às vezes pela imaturidade ainda, né? Adolescentes. E eu lembro que ele sempre falava assim: você já viu você fazer alguma coisa errado e aquilo dá certo? Né? A gente sabe que quando a gente faz as coisas erradas, dificilmente as coisas vão pelo caminho melhor, né? Então, não aderir ao tratamento é um exemplo típico disso. Qualquer doença que a gente não adere ao tratamento, a gente está dando sorte ao azar. Né? Então, no caso da artrite reumatoide especificamente, o tratamento precoce ele é fundamental para a gente evitar, primeiro, que o paciente perpetue dor, né? Não tem por que ficar com dor. Segundo, a gente tenta evitar a perda de qualidade de vida no momento e a longo prazo. E a gente tenta evitar o surgimento das deformidades. Porque as deformidades, uma vez que elas surgem, a gente tem alguns recursos, obviamente, né, cirúrgicos, uso de órteses, mas existem diversas situações que são irreversíveis. Então, o tratamento ele visa justamente não chegar nesse ponto. E aí o paciente que não adere corretamente, ele está dando mais oportunidade para passar, assim, de passar por essas situações. E talvez lá na frente depois a gente não possa reverter aquele dano. Além do tratamento medicamentoso, o que fazer para melhorar a qualidade de vida do paciente? Eu acho que isso aí passa um pouco pelo que a gente conversou, né, do tratamento multidisciplinar. Então, muitas vezes é necessário que esse paciente tenha um acompanhamento psicológico. Outra coisa é a terapia ocupacional, que é bem interessante, tá? Bons terapeutas ocupacionais e que estão acostumados a trabalhar com pacientes com doença autoimune, com artrite reumatoide, com deformidades articulares, eles podem adaptar a casa toda do paciente ou o ambiente de trabalho, de forma que o paciente consiga manter as atividades anteriores. E acho que a gente não pode deixar de falar nesse tópico, principalmente sobre atividade física. Né? A atividade física ela é fundamental. Hoje em dia a gente sabe que na artrite reumatoide ela está relacionada a uma maior taxa de remissão, a uma melhor resposta ao tratamento medicamentoso, fora todos os outros benefícios que a atividade física nos traz.
né, de melhora cardiopulmonar, de manter o peso adequado, né, que também é muito importante no caso da artrite reumatoide, porque uma vez que a gente já tem doença articular, a obesidade ela vem como um acréscimo no processo inflamatório, porque quem tem obesidade é mais inflamado, né, hoje a gente sabe disso, e além de que você imagina um joelho doente, né, com sobrepeso. Então, ele vai carregar aquele peso o dia inteiro. Um pé doente com uma paciente com sobrepeso. Então, a atividade física também tem essa função importante, fora a produção de serotonina, a sensação de bem-estar, né, e redução de ansiedade, redução de estresse emocional. Então, isso é fundamental. Outras questões também, né, ter hábitos de vida saudável, alimentação adequada, redução, cessar tabagismo, né, que também não é uma boa associação, doenças autoimunes de forma geral, principalmente artrite reumatoide com cigarro. Escutou, né, Maria Baiana, nossa diretora? A doutora considera os grupos de autoajuda como forma de tratamento? Ah, já até falei isso sem nem ser perguntada, né? Considero sim, hoje em dia existem, infelizmente não existem muitos grupos, né? Mas acho que os grupos que trabalham de forma séria e correta são extremamente importantes. Óbvio que não são todos os pacientes que querem esse tipo, né, de, de ajuda ou que gostam desse tipo de acompanhamento, mas acho que aos que se sentem interessados é algo bem legal, principalmente no sentido de saber que não está sozinho, que não é só ele que está passando por aquela dificuldade, que não é só ele que foi presenteado com aquele diagnóstico, digamos assim. Então, com isso, na verdade, ele encontra pessoas que vivem a vida, às vezes, até com mais dificuldades do que ele. Então, isso cria reflexões, né? Isso cria. Às vezes, até o outro paciente que está no grupo traz uma solução para um problema seu que você nunca tinha pensado, né? Então, a troca de experiência, ela é fundamental, né? Eu acho que gera apoio, gera suporte emocional e, e ajuda assim, a driblar os desafios que vão aparecendo ao longo da doença, porque é uma doença crônica, né? Então, o paciente pode estar momentaneamente muito bem e semanas depois aquilo descompensar e ele se deparar com uma série de situações que ainda não foram vividas. Então, o grupo de ajuda assim, o grupo de pacientes é uma forma de ajudar, sim. Sim, todo paciente, né, passa por aquelas fases, né, de receber o diagnóstico, de aceitar a negação, né, a aceitação. E muitas das vezes eu já passei por isso tudo e tem pacientes que estão chegando agora e estão com todas as dúvidas, até mesmo em como tomar um remédio. Às vezes esqueceu, o médico explicou na consulta e acabou Sim. esquecendo. E assim, a gente orienta, não orienta a tomar a medicação, orienta a receita está ali a seguir como está escrito na receita. Então, assim, a gente tenta acolher, né? Então, que bom que a Com senhora certeza. recomenda, a médica recomenda. Eu vou ler algumas perguntinhas aqui. Tem algumas pessoas já fazendo Tá. perguntas. Ai, virei a câmera. Espera aí. Mostrando minha. Ainda bem que minha sala está arrumada. Deixa eu ver. Tem um monte de perguntas, doutora. Voltei tudo, só um momento. Aqui a Ana Paula falou, por se tratar de doença crônica, que tem um tratamento conservador com corticoide, etc., que não muda muito. Preferem especialidades que têm desafios. São minhas palavras, mas é mais ou menos isso mesmo. Falando Ah, da sua escolha por reumatologia, né? eu acho que teve uma pessoa antes que, acho que Maria Angélica Galego Ah, perguntou é? antes por que tem poucos profissionais que procuram a reumatologia. Olha, eu acho que isso vem mudando, tá? Eu acho que hoje a gente já tem uma procura maior e acho que a tendência é que cada vez isso melhore. Acho que a questão é muito relacionada, não sei, talvez pela dificuldade da especialidade, pela cronicidade das doenças, sim. E acho que antigamente a gente tinha muito menos a oferecer aos pacientes com doença reumatológica.
né? E hoje a gente vê uma série de tratamentos novos surgindo, né, com os biológicos, e a gente consegue modificar muito a vida dos pacientes. Então, isso traz uma satisfação profissional muito grande, né? A escolha da especialidade está relacionada principalmente ao retorno financeiro, obviamente, porque é a nossa forma de trabalho, né? E está relacionada também à nossa satisfação pessoal. Então, quando a gente lida com doenças que são muito bonitas clinicamente, digamos assim, a gente faz diagnósticos brilhantes, mas não tem muito o que oferecer ao paciente, isso é frustrante, né? Isso é triste. Pelo menos eu penso assim, né? Eu passei por dúvidas quanto a outras especialidades e fugi de algumas por essa questão, porque eu achava que eu tinha muito pouco a oferecer para os pacientes em algumas especialidades, né? E a reumato vem mudando muito, então acho que futuramente a gente vai mudar um pouquinho esse cenário de médicos reumatologistas, assim espero. Eu ouvi de um reumatologista recém-formado que o que encantou ele foram as medicações biológicas, para ele seguir a Sim, reumatologia. sim, porque no futuro bem próximo a gente vai tratar muito mais coisa com biológico do que só as doenças reumatológicas e autoimunes, assim. Esse é né, o alvo molecular é o que está rondando uma série de tratamentos em diversas esferas. E isso é uma coisa interessante. Estão pedindo para a senhora falar as redes sociais das suas, para o pessoal te seguir no Instagram. Ah, então, meu Instagram é Marcela, com dois L's, ponto reumato. E no Facebook, doutora Marcela Andrade, com dois L's. Tem um site também, www.doutoramarcela.com.br, e lá no site tem um blog associado, onde eu também posto alguns textos, tem texto sobre artrite reumatoide, tem texto sobre os benefícios da atividade física, sobre a dor crônica da chikungunya, sobre a síndrome de Sjögren, tem uma série de questões. E eu estou sempre aberta a novos temas, né? Na verdade, assim, gosto quando as pessoas perguntam, quando comentam, quando mandam dúvidas, enfim. Estou sempre querendo sugestões, porque a gente vai postando, 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 e às vezes até a gente fica sem saber quais assuntos que mais interessam ao paciente, né? Aqui, a pergunta da Maria Angélica. Tive febre reumática quando pequena e na fase adulta, artrite reumatoide não ativa. Qual a diferença? São doenças totalmente diferentes, tá? Isso aí tem que. É difícil responder assim, só com essas informações, mas a febre reumática ela é uma doença da infância e a artrite reumatoide é outra. A dúvida é: será que lá na infância era só febre reumática? Ou será que já era uma artrite idiopática juvenil? Né? Isso a gente só consegue saber realmente consultando. É. A Elaine Cristina está falando que ela sente dores no peito e nas costas, que parece ser pulmão. Tem a ver com a R? Tem muitos pacientes que têm essa mesma. Hoje mesmo estava falando com a Ana Paula, ela falando que está com essa dor que parece no coração, que parece no pulmão, Uhum. e não é nada. Na verdade, assim, dor no tórax, né? Tanto do paciente com artrite reumatoide quanto outros, a gente tem uma série de diagnósticos diferenciais, né? Dor torácica é um capítulo de livro enorme. Então, dor torácica pode ser relacionado à parte pulmonar, à parte cardiológica, às articulações, porque a gente tem articulações na caixa torácica, né? E então depende muito. É, Pode ter a ver com artrite reumatoide, sim, né? E lembrando que a artrite reumatoide, por ser uma doença inflamatória crônica, ela gera um maior risco cardiovascular. Então, os pacientes que têm artrite reumatoide, principalmente de longa data, eles têm sempre que ter acompanhamento também visando a redução do risco, né? Controle da pressão arterial, controle do colesterol, porque eles têm mais risco de ter infarto, de ter AVE, enfim, de ter complicações cardiovasculares e a gente tem que minimizar isso ao máximo. Difícil. Mais uma É, patologia a gente tem que tomar conta. com Não certeza. existe igual a ela, eu a amo e recomendo, a Helena. A dona Helena é A minha Ana paciente. Pampa, tenho a R e desenvolvi hepatite autoimune por causa de remédios que tomei. Tomo Imuran e já tomei muito corticoide. Trato apenas a hepatite autoimune. Não consigo mais tomar anti-inflamatórios e tenho muito Anti-inflamatórios. receio de tratar a R. Será que eu conseguiria tratar a R sem tomar corticoides?
Sinto dores 24 horas por dia. Bom, a hepatite autoimune é outra doença autoimune que pode vir associada, pode abrir ao longo de outras doenças, né? O Imuran, ele tem benefício aí, no caso dela, principalmente para o tratamento da hepatite autoimune, menos, né, para artrite reumatoide. E, sim, na verdade, o nosso alvo no tratamento do paciente com artrite reumatoide é que ele não use corticoide a longo prazo. Né? Óbvio que tem muitas situações em que a gente não consegue retirar totalmente o corticoide, às vezes o paciente precisa daquele pouquinho, daquela dose baixinha, mas a ideia é que o paciente consiga tratar sem precisar ficar fazendo corticoide. O corticoide tem que ser pelo menor tempo possível, com a menor dose necessária, tá? O que acontece com a hepatite autoimune associada é que tem algumas medicações que a gente usa normalmente para artrite reumatoide que não podem ser feitas em quem tem doença hepática, né? Então, mas existe sim a possibilidade de outras medicações sem ser o Imuran para tratamento das duas condições. A Marlene aqui está te deixando um elogio. Maravilha, ela explica muito bem, dá para entender perfeitamente. A Frida quer saber se a senhora atende convênio também. Não, eu Só infelizmente particular, não né? atendo. É, consultório só particular. As pacientes, a Marlene também falando que é a única na família que tem artrite. A Nádia falando que tem um filho com hipotiroidismo de Hashimoto e ela tem artrite É reumatoide. associação. É. Na Isso. verdade, assim, mesmo as histórias familiares, elas começam com algum paciente, né? Então, às vezes, a gente é o caso isolado, porque depois, futuramente, pode ser que outra pessoa apareça. E às vezes não, porque a pessoa pode ter a predisposição e em nenhum momento da vida desenvolver a doença também. Ana Paula, vamos roubá-la, meninas. Uma médica para chamar de nossa. Que doutora maravilhosa. Na minha família, sou a única que tem artrite reumatoide há 33 anos. Mas todo mundo falando, a Ana Paula falando que a mãe dela tinha R e o pai sofria na coluna e já tem a cervical com anquilose. A coluna, na artrite reumatoide, a parte da coluna que principalmente pode ser acometida é a coluna cervical, né? Que é onde a gente tem umas articulações que têm sinóvia, tá? A dor na coluna, ela tem infinitos diagnósticos também, principalmente no paciente mais idoso, né? Porque aí tem artrose, tem a doença degenerativa do disco intervertebral, tem estenose de canal, enfim, tem uma série de doenças que podem acometer coluna. E anquilose da coluna cervical, que seria a junção dos corpos vertebrais, pode ser por uma doença autoimune. Pode ser, tá? Mas isso aí merece investigação. Não dá para eu falar assim só aqui O pela pai dela entrevista. faz diálise. O pai dela tem alguma Ah, doença então. renal. Aí ele deve ter, na verdade, talvez uma doença osteometabólica relacionada à doença renal, né? Então é uma condição totalmente diferente. A Fátima quer saber sobre o sarampo. Ela tem 57 anos e não sabe se tomou a vacina. E como ela toma corticoide, metrotexato, né? Uhum. Então ela quer saber se ela poderia tomar. Nós, pacientes reumáticos, autoimunes, a vacina do sarampo não é recomendada ou sim? A vacina do sarampo e a tríplice viral são vacinas, assim como a febre amarela, são vacinas de vírus vivo atenuado, né? Então, essas vacinas, de forma geral, elas costumam ser contraindicadas nos pacientes que usam imunossupressores, tá? É óbvio que se for assim, eu uso só 5 miligramas de corticoide, esse paciente pode se vacinar, tá? Isso depende da dosagem da medicação e qual medicação está sendo feita. Então, assim, de forma geral, a minha recomendação é não tomem nenhuma vacina sem antes perguntar ao seu médico, né? Porque tem algumas que são contraindicadas totalmente e tem outras que, inclusive, devem ser feitas. Algumas que não são nem fornecidas no posto de saúde convencional. E a gente tem os centros referências, né? Que são os CRIs, para vacinação gratuita para algumas doenças específicas. A baiana me chamando de dedo duro, porque
sobre o fumo, né? É. A Cláudia Oliveira perguntando: e sobre o consumo de álcool? O paciente corre algum risco maior caso consuma bebidas alcoólicas? Bom, risco maior de quê? De artrite reumatoide? É, o problema do álcool, principalmente no paciente que trata a doença, né? É que, em geral, os medicamentos que a gente utiliza, eles são hepatotóxicos, né? Ou seja, eles podem causar uma toxicidade do fígado. Por isso que a gente faz exame de sangue a cada 3 meses, dosa lá TGO, TGP, que são as enzimas hepáticas. Então, quando o paciente bebe, ele na verdade está adicionando mais algo, mais alguma coisa tóxica ao fígado. Assim como o uso de anti-inflamatórios. Então, assim, o álcool também pode ter seu prejuízo ao longo do tratamento, né? Isso sempre tem que ser conversado com o seu médico, porque existem situações que a gente pode liberar, que o paciente, né, beba um chopp no fim de semana, num momento de festa, enfim. Acho que cada caso é um caso, tem que ser conversado para saber o que que aquele paciente está liberado para fazer, né? Hepatite eu tive medicamentosa porque fui liberada para tomar a vacina da febre amarela, mas antes eu tinha tido um episódio de sinusite, tinha tomado antibiótico e anti-inflamatório, faço uso da leflunomida e tinha Exato. tomado depois anti-inflamatório e tinha voltado para o corticoide, foi e tive a Aí hepatite fez medicamentosa. uma combinação de uma série de medicamentos tóxicos, né? Isso pode acontecer. E pode acontecer numa intensidade levinha, que não tem problema algum, a gente suspende, aquilo é revertido, e às vezes pode ser grave. Então tem que tomar bastante cuidado. Graças a Deus foi só acompanhamento mesmo, não precisei tomar nenhuma medicação, nem parar com a leflunomida também. A Ótimo. Elaine Lemos estava sem dor há meses, está grávida de 12 semanas, parabéns. Na oitava semana, as dores retornaram com tudo. Uso Cinzia, mantenho e MTX suspenso. Tudo bem com o bebê, graças a Deus, mas comigo fadiga extrema e muita dor. O que acontece durante a gestação é que normalmente a artrite reumatoide ela tem uma tendência a ficar em remissão durante o- a gestação em si e uma tendência a piorar no puerpério, ou seja, depois que o bebê nasce. Mas a gestação de forma geral, isso não é uma regra, né? Isso é o que costuma acontecer, mas a gestação envolve ganho de peso, né? E envolve uma coisa que é própria da gestação. Qualquer mulher que engravida pode ter dor articular. Não porque tem artrite reumatoide, não. Mulher saudável, sem nenhuma doença, a artralgia ela está relacionada à gestação, né? Porque existe uma modificação do espaço articular, o corpo está todo se preparando para receber um bebê, né? Então, uma série de coisas mudam. E aí pode ser que essa dor articular dela seja só pelo processo gestacional mesmo. Isso tem que ser conversado tanto com o reumato quanto com o obstetra dela, para avaliar se tem artrite, né? Porque às vezes pode fazer um pouquinho de corticoide, por exemplo, né? Durante a gestação não tem problema a gente usar o corticoide. Realmente o metotrexato ele é contraindicado, né? Ele é teratogênico, aumenta o risco de aborto e de má formação fetal. O Cinzi a gente pode utilizar durante a gestação, mas às vezes precisa de um pouquinho de corticoide só para passar por esse momento de, se for uma atividade de doença. Cada organismo é diferente do outro mesmo, né? É bom, assim, os pacientes escutarem para realmente entender. No meu caso, foi o contrário. Engravidei, não e nem imaginava que estava grávida. Descobri com 10 semanas, tomava MTX. Descobri na quinta, no sábado, tive descolamento de placenta, mas as dores sumiram, cessaram. Meu filho nasceu. 2 horas depois, eu estava morrendo de dor. E É, pois é. complicado. Mas assim, Normalmente o que acontece é isso. Durante a gestação, o paciente costuma ficar bem e no pós-parto pode ativar a doença. na minha primeira gestação eu ativei a doença e na segunda eu também depois ativei e logo depois dele eu entrei em remissão. Um ano depois eu entrei em remissão, graças a Deus. A Frida quer a Rita falando sobre Sjögren, artrite psoriásica e chikungunya. O que fazer? Tem que ir no reumato.
É uma combinação aí desafiadora, mas tem que ir no reumato, porque tem que avaliar o que sobrou dessa chikungunya, né? O que que tem de acometimento, mas que tem tratamento, tem. Tem bastante tratamento a ser feito. A Frida E quer saber, normalmente, desculpa, normalmente a gente acaba utilizando as mesmas medicações que utiliza na artrite reumatoide ou na artrite psoriásica para o tratamento da artrite depois da chikungunya. Então, às vezes precisa só mexer um pouquinho no tratamento que ela já faz. a Frida quer saber que a alimentação hoje em dia, qual a influência? Tem uma amiga que deixou de tomar tudo com leite e melhorou muito. Isso é um assunto polêmico, né? A gente, assim, existe uma linha de pesquisa, obviamente, né, de alimentações anti-inflamatórias, mas a gente ainda não tem essa recomendação, tá? Isso ainda não é diretriz, isso ainda não é recomendado por nenhuma instituição, nem brasileira, nem internacional, de reumatologia. Então, isso enfim, eu não posso dizer que essa relação aí exista e recomendar isso para um paciente nesse momento. Pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha essa evidência e mude nossa conduta. Ana Paula O está que eu falando que ela tem oriento, disponível. Sim, desculpa. desculpa, o que eu oriento em relação à alimentação hoje em dia é uma alimentação saudável, né? Uma alimentação como qualquer outro paciente. E quando tem algum quadro gastrointestinal e tudo, a gente também tem que investigar, porque às vezes pode ter alguma outra doença autoimune associada que cause um processo de má digestão ou de diarreia, enfim, alguma outra coisa. Ana Paula Araújo falando que tem espondilite anquilosante e outro reumato acha que tem fibromialgia e receitou pregabalina. Só que minha barriga inchou bastante. O que faço? Bom, as espondiloartrites e a fibromialgia, muitas vezes elas podem se confundir, tá? Porque o paciente pode ter algumas dores periféricas e entesites que a gente muitas vezes fica na dúvida se aquilo é fibromialgia ou se aquilo é inflamação. Então, isso tem que ser, enfim, tem que ser passado a limpo, tem que ter certeza aí o que está sendo tratado, né? Porque são tratamentos totalmente diferentes e existem critérios específicos para a gente falar em espondilite anquilosante. Então, isso tem que ser investigado direitinho. Pode ser que realmente seja só fibromialgia. A pregabalina não é o único tratamento para fibromialgia, então, se ela teve efeito adverso à medicação, existem outras opções também. A Lilian deixou um comentário falando que tem artrite desde 25 anos de idade. Hoje está usando o Mira, está bem, sem dor e sem corticoide. Viu? Existe a possibilidade de tratamento depois de um certo tempo sem corticoide. Esse é o nosso objetivo, na verdade. As pessoas elogiando, falando que a doutora explica muito bem, realmente. Todo mundo entende direitinho, não usa os termos médicos que a gente fica confuso. Qual a semelhança entre artralgia e AR? Artralgia é um termo técnico para dizer dor articular. E a artrite reumatoide tem dor articular. Então, assim, a artralgia não é uma doença, é só um termo técnico, que nem é febre. Temperatura acima de 37,8 a gente chama de febre. Dor na articulação, o médico chama de artralgia. Ela está falando é porque ela tem o diagnóstico de artrite reumatoide já há alguns anos e foi em outro reumato e a equipe falou que ela não tem artrite reumatoide, falou que ela tem artralgia. E ela Aí tomando tem que já saber, várias. saber por que que ela tem artralgia, né? Dor articular tem todos os diagnósticos. Por que o MTX causa tanta queda de cabelo? Então, isso não são todos os pacientes que têm, mas o metotrexato pode causar e às vezes é até um fator limitante para a gente usar, porque quando a queda de cabelo é muito intensa e isso incomoda muito o paciente, às vezes é um motivo para a gente reduzir a dose ou trocar de medicação. É O efeito meu colateral. nunca caiu. O meu nunca caiu. Exato. A maioria tolera bem, mas pode acontecer sim. Mas tive muito enjoo, tinha muita intolerância a ele. A Elane falando, obrigada, achei que não ia sentir dor porque VHS despencou de 60 para 2.
Alimentação limpa há 4 anos, exercício há 2 semanas, parei tudo. Obrigada pelo esclarecimento. Segunda-feira tenho reumato. O pessoal falando que está gostando da live. Maria, ela já tinha respondido falando sobre a vacina, né, do sarampo, né? Aqui ela está perguntando novamente Sim, sobre a ela vacina do perguntou, sarampo. em relação ao Velija, se for só o uso de Velija, sem nenhuma, eu não sei qual o diagnóstico dela, mas o Velija não é imunossupressor, não tem nenhuma contraindicação em relação ao Velija para tomar vacina de sarampo, né? Não estou dizendo que ela Ah, pode tomar, porque eu não sei o caso clínico dela, mas em relação ao Velija não tem contraindicação. para encerrar, doutora, o que a doutora diria para o paciente que recebeu o diagnóstico agora de uma doença crônica? Bom, eu acho que o principal, óbvio que às vezes nada que a gente fale no momento, né, inicial ajuda, mas eu acho que o principal é o paciente ter confiança no médico com quem ele está acompanhando e, se possível, ter uma grande rede de apoio, né? Seja ela familiar, de amigos, de colegas de trabalho, porque isso ajuda bastante, né, a encarar os desafios do dia a dia e saber que quando a gente tem um diagnóstico, a grande vantagem é saber que a gente está dando o primeiro passo no caminho certo, né? Porque a partir de um diagnóstico a gente tem um tratamento adequado. Então, saber que os próximos passos são em busca de melhora, né? São em busca de resolução de dor, em busca de remissão de doença, em busca de qualidade de vida. Então, acho que esse é o recado que eu deixo. Confiem no médico que vocês estão tratando, né? Busquem um relacionamento bom, de confiança, de carinho, de atenção, porque isso é fundamental, né? Você ter com quem tirar as dúvidas que surgem. E assim, acho que é muito importante o paciente também que tem doença crônica, ele ser muito organizado, né? Ou seja, ele ter a pastinha dele com os exames, né? Ter uma agenda onde ele anote as dúvidas que vão surgindo no dia a dia para tirar na consulta, programar as datas que ele tem que fazer exame, que ele tem que ir ao médico, para que nada passe em branco e não se perca. Não poderia estar mais grata por esse momento que a senhora, que a doutora proporcionou para todos aqui. Obrigada por sua confiança. É um orgulho para o Recomeçar a sua participação. São médicos como a doutora que nós, pacientes, precisamos, atenciosos, carinhosos e competentes no que faz. Obrigada pela sua disposição, pela disponibilidade, pelo carinho, né, que aceitou prontamente em participar da live, desse bate-papo informal aqui. Muito obrigada mais uma vez, doutora. E meninas, entrem em contato lá e marquem a consulta com a doutora, que ela é ótima, maravilhosa. E convido a todos a participarem da nossa próxima live, que será na próxima quinta-feira, às 20 horas, dia 13, e será com a Cláudia de Oliveira Gomes. Ela é paciente de artrite reumatoide. Agradeço a atenção de todos e mais uma vez obrigada, doutora Marcela. Até Eu mais. que Quer agradeço, deixar um Kátia. recado? Muito obrigada. Quer deixar Ah, algum eu recado? estou sempre à disposição de vocês, né? Sempre que está ao meu alcance, a gente dá um jeitinho de arrumar o horário, de dar aula, de estar disponível, né? Eu gosto demais dessa troca com vocês, com os pacientes de forma geral, e esse carinho é muito gostoso de receber, é sinal de que a gente está tentando fazer a coisa certa, né? Fazendo sim. Muito obrigada, doutora. Pessoal, boa noite e até quinta. Compartilhem a live para que todas as pessoas possam ser atendidas, atingidas por essa live, que eu acho que é tem muito material informativo para muitos pacientes e não pode deixar de ser visto. Boa noite, doutora. Boa Tchau, noite. gente. Tchau.